Vocês viram que eu postei um assunto novo, né? Esse assunto vai ser dividido em duas partes, tá? Trigonometria 1 e trigonometria 2. Nós já vimos lá no início do semestre alguma coisa sobre trigonometria, tá? E a gente vai continuar, então, esse estudo mais aprofundado aí de trigonometria. Tranquilo? Todo mundo tá com arquivo? É o assunto 9, se não me engano. Vou colocar ali para vocês verem. Tá pegando bem? Bom, quando a gente começa a trabalhar a trigonometria, tá? O que significa trigonometria? Trigonometria é o estudo das medições de um triângulo, tá? Essas medições são em relação a lados e ângulos internos. Então, é inerente que vocês saibam a classificação. Quando a gente trabalha com triângulos, a gente tem dois tipos de classificação. A gente pode classificar os triângulos quanto a lados e quanto a ângulos internos, tá? Quando eu calculo quanto a lados, eu tenho três nomes, tá? Todos esses nomes provêm do grego, tá? Então, ele é, quanto aos lados, se ele tem os três lados iguais, ele é equilátero. Se ele tem dois lados iguais e um diferente, ele é isósceles. E se ele tem três lados diferentes, ele é chamado de escaleno. Então, esses são os triângulos em relação aos lados. Em relação aos ângulos internos, o que a gente tem? A gente tem, quando um ângulo interno é maior do que 90 graus, e por que só um pode ser maior que 90 graus? Porque a soma dos internos de qualquer triângulo, é sempre 180. Então, eu não posso ter dois triângulos maior que 90, porque se eu tiver dois ângulos maiores do que 90, já ultrapassou os 180, que é a soma dos três, tá? Então, se eu tiver um triângulo com um ângulo maior do que 90, ele é chamado de obtusângulo. Se todos os ângulos internos forem menores do que 90, ou seja, todos forem agudos, ele é chamado de acotângulo. E quando eu tiver um ângulo desse triângulo igual a 90 graus, ou seja, um ângulo reto, ele é chamado triângulo retângulo. E é em cima desse triângulo retângulo que a gente começa a fazer a nossa linha de raciocínio para o desenvolvimento da trigonometria, tá? Bom, isso começou lá com o Tales, lá em Mileto, tá? E o Tales, então, tem o Teorema de Tales, que todos vocês já devem ter escutado, que fala sobre feixes de retas paralelas e proporcionalidade entre triângulos. E um dos discípulos de Tales, ou seja, um dos estudantes de Tales, foi um camarada chamado Pitágoras, que deu continuação a todo esse processo e toda essa linha de raciocínio, tá? Então, o que o Pitágoras desenvolveu? Ele desenvolveu uma coisa chamada Teorema de Pitágoras, que é um dos poucos teoremas que a gente vê com este nome, né? Teorema de Tales e Teorema de Pitágoras, no ensino fundamental. E daí lá no médio vocês devem ver alguma coisa em relação ao polinômios, que é o Teorema de D'Alembert, Teorema do resto e assim sucessivamente. Mas esses dois eu creio que ficou muito gravado aí na vida de vocês acadêmica. Eu acho que é humanamente impossível nenhum de vocês ou algum de vocês não se recordarem do Teorema de Pitágoras, tá? O que o Teorema de Pitágoras fala? Ele fala especificamente de um triângulo retângulo. Então, tu tens um triângulo retângulo, ou seja, esse cara vai ter um ângulo de 90 graus obrigatoriamente, tá? Então, tá aqui o ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus é sempre sinalizado por um quadradinho com um pontinho, certo? E daí eu tenho três lados desse triângulo. O lado oposto ao ângulo de 90 graus, que é esse aqui, ele sempre vai ser o lado maior desse triângulo. E ele é chamado de hipotenusa. Hipotenusa provém do grego, significa o que sustenta. Na realidade, esses triângulos eles eram estudados numa posição diferente da que a gente agora utiliza. Eles eram estudados assim, ó. E aqui ficava o ângulo de 90 graus. Logo, a hipotenusa fazia sentido ser o lado que sustenta o triângulo, certo? E os outros dois lados são chamados de catetos. Cateto
e cateto, tá? Catetos são lados, catéteros, né? E daí vem o quê? Esses catetos, segundo Pitágoras, no momento que eu pego um ângulo de referência dentro desse triângulo, o que significa um ângulo de referência? Vai ser um outro ângulo tirando aquele de 90 graus. Então, aquele de 90 graus caiu fora, tá? Tirando esse ângulo de 90 graus, eu posso ter dois ângulos de referência. Vamos pegar este ângulo aqui de referência e eu vou chamar esse ângulo de ângulo θ. O símbolo é uma bolinha com um risquinho aqui no meio. Também é uma letra grega, tá? Bom, este ângulo θ, sendo o ângulo de referência para esse meu triângulo, ele vai dar sobrenome aos meus catetos. Este cateto aqui, que está do outro lado do ângulo de referência, por estar do outro lado, é chamado de cateto oposto. E este ângulo, que é formador, esse lado que é formador do ângulo, é chamado de cateto adjacente. Ou seja, está junto, certo? No momento que eu troco o ângulo de referência, vamos pegar o mesmo triângulo aqui, o ângulo de 90 graus aqui, aqui continuo tendo a hipotenusa, porque a hipotenusa não muda, né? Ela é sempre o lado oposto ao ângulo reto, então tem hipotenusa, e daí eu vou ter os outros dois catetos, cateto e cateto. Se ao invés de pegar este ângulo como ângulo de referência, eu pegar este ângulo aqui, ó, vou chamar de ângulo beta agora, tá? Ao invés de pegar este, peguei aquele lá de cima, tá aqui o ângulo de referência beta. Os catetos mudam de posição. Então, quem é o cateto que está oposto a este ângulo de referência, que está do outro lado do meu ângulo de referência? Esse cateto aqui embaixo. Então, esse aqui fica sendo o cateto oposto. E esse aqui, que é o formador do ângulo de referência, o adjacente. Então, tem cateto oposto, cateto adjacente e a hipotenusa. Tranquilo? Bom, a razão, ou seja, o resultado da divisão destes lados vão me dar as razões trigonométricas. As principais razões trigonométricas e as iniciais é seno, cosseno e tangente. Então, seno, tá? Seno de qualquer ângulo, sendo ele beta ou θ, vai ser cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno de um ângulo vai ser cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente vai ser a razão entre os dois catetos. Só um pouquinho que tem umas pessoas aqui para aceitar na live. Deixa eu ver. Lucas. Ok. Tá? E daí, então, eu tenho o quê? Eu tenho cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, essas são as três principais razões trigonométricas, e é em cima dessas razões trigonométricas, ou seja, dessa divisão aqui, é que eu vou começar a trabalhar toda a parte trigonométrica. E aí entra as razões trigonométricas, depois tem as razões trigonométricas inversas, depois a gente trabalha dentro do círculo trigonométrico. Nós já vimos em umas lives passadas aí os principais valores, estão lembrados? Quando a gente viu números complexos, a gente viu o valor de seno e cosseno para 30, 45 e 60, a gente até fez uma musiquinha incluindo a tangente, certo? E posterior a isso, a gente vai ver as funções trigonométricas. Daí a gente entra na parte de gráficos. Essa parte de funções trigonométricas fica para a semana que vem, que seria o assunto 10, que seria trigonometria ponto 2 ali, né? Essa aqui é o assunto que eu fiz para vocês, que deve ter umas 5, 6 páginas, é trigonometria ponto 1, tá? Até aqui, alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa ou está tudo claro? Tudo que está escrito aqui está escrito naquele assunto que eu digitei para vocês ali, tá? Tranquilo até aqui? Bom, tranquilo, ok. Obrigada, Rafael. Bom,
O que nós temos aqui? Recordando, então, os principais valores de seno, cosseno e tangente que a gente já viu lá atrás, que é aquela tabelinha, né? Eu só vou reescrever ela aqui, eu não coloquei neste assunto, porque você já tem ela, tá? Mas quem quiser ou tiver esquecido ou não sabe onde colocou, a hora de copiar, então, coloquem aí junto com este assunto a tabelinha que eu vou escrever aqui, tá? Que são os principais valores. Para seno, para cosseno, vou apagar esse triângulo aqui, e para tangente. Os principais valores é 30, 45 e 60. Tá? Daí aqui vai ser 1/2 raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 1/2. E aqui, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Estão lembrados? Aquela musiquinha que a gente viu lá quando a gente trabalhou números complexos, tá? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. E depois põe raiz no 2 e no 3. A tangente é diferente, veja como é. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Tá? E daí tem todo o motivo desses valores serem esses, que também a gente já viu nas lives passadas. Tá? Isso aqui é só para recordar. Sugiro que quem esteja esquecido, copie isso aqui neste assunto, para que a gente consiga fazer os dois exemplos que vem a seguir e depois fazer um estudo mais específico de triângulos quaisquer. Tranquilo? Dei uma copiadinha aí, então. Eu coloquei aqui nesse assunto 2 exemplos, tá? Mas lá no final tem mais lista de exercícios. Eu acho que deve ter mais uns 10 depois com o gabarito ali para vocês, tá? Mas isso nada impede de vocês irem na bibliografia de referência e pegarem mais alguns exercícios ou até mesmo na internet, tá? Tem bastante exercício sobre esse tópico e não, vocês não vão achar esse tópico um tópico difícil, tá? É um tópico bastante simples, bastante aplicável. Vocês lá na engenharia civil vão utilizar bastante isso, na arquitetura também. Trigonometria é uma ferramenta muito importante para vocês, tá? Então, isso aqui, cálculo zero, revisando os tópicos, tá? Bom, vou apagar. Uma coisa importante, quando se fala em ângulos de referência, e daí eu coloquei assim, ó, alguns ângulos importantes, eu botei 30, 45, 60, significa que a gente só vai trabalhar nesse mundinho de 30, 45, 60? Não, claro que não, né? A vida não se resume a 3 medidas de ângulo, né? Muito pelo contrário. A gente tem todo o círculo trigonométrico, a gente tem 360 graus para fazer a brincadeira. Esses são arcos de tabela. Então, em cima desse, eu consigo gerar outros, mais 3 no segundo quadrante, mais 3 no terceiro quadrante, mais 3 no quarto quadrante, como a gente viu lá nos números complexos. Mas ainda seriam poucos, porque eu teria 12 ângulos de tabela, né? Os 3 do primeiro quadrante, mais 3 do segundo, mais 3 do terceiro e mais 3 do quarto. Existe uma tabela trigonométrica e esses valores eles estão à disposição aí na internet, tá? Então, quando tu vais fazer um exercício, geralmente é dado, quando não é arco de tabela, partindo do ângulo 22 graus, partindo do ângulo 22 graus e 30 minutos, porque os ângulos também são quebrados em graus, minutos e segundos, numa relação sexagesimal. Isso é uma coisa importante, tá? A relação de ângulos para transformação é sexagesimal. É a mesma relação que a gente tem aqui, ó, no relógio, tá? De 60 em 60. 60 segundos forma 1 minuto, 60 minutos forma 1 hora, tá? E os ângulos a mesma coisa. Eles se dividem em graus, minutos e segundos. Então,
1 grau são 60 minutos e 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, a metragem mínima ali, ó, de unidade para graus seria, então, os segundos, depois os minutos e depois os graus, tá? Quando tu queres um valor qualquer, tanto de seno, cosseno, tangente ou arco desses caras, ou funções inversas desse mesmo, tu consegue na internet facilmente ou na bibliografia de referência. Então, vocês não precisam se atucar assim, como é que eu vou saber quanto é que é o ângulo de 63 graus e 3 minutos? Nem eu sei quanto é que é o valor do seno de 63 graus e 2 minutos. Mas se eu quiser fazer isso, eu tenho aonde recorrer. Existe uma tabela. Só que essa tabela é uma tabela que eu não ia mandar vocês imprimir, isso que é um absurdo. Quando vocês precisarem disso, coloquem ali na internet e vem essa tabela. E vocês têm calculadoras também científicas que vão calcular isso num passe de mágica. Só colocar ali função igual e ela vai te dar o valor. Só não esqueçam que na calculadora científica ele trabalha com graus, radianos e degraus. Então, tu tens que saber exatamente qual a unidade que tu estás utilizando dentro da tua calculadora científica. Tranquilo? Então, tem que ficar alerta, porque se tu tiver numa outra unidade, ele vai te dar um outro valor, referente àquilo, mas em outra unidade. É como se tu estivesse trabalhando com graus e em radianos, tá? Cada pi radiano é 180 graus, então ele vai te dar em radianos ou em rádio, e o valor aqui em graus. São coisas distintas. Então, tem que cuidar a unidade que a tua calculadora está programada para fazer isso. E como é que eu vejo a unidade? Bom, dependendo da calculadora, é um jeitinho diferente de fazer, mas depois eu posso explicar para vocês certinho como vocês olharem, como vocês programarem essa calculadora para fazer esses cálculos. Professora, os cálculos... a gente vai utilizar, Lucas, a gente vai utilizar graus ali na calculadora, tá? Eu não sei qual é a tua calculadora, tu pode especificar qual é a tua calculadora, se é uma científica comum ou se é uma HP Zona, qual é a tua calculadora que tu tens aí, Lucas? Porque tem HP que também é uma científica, daí a gente chama de HPzinha, não é essas HPs aqui, ó, não é a 15C, a 12C, é diferente, tá? Daí ó, o modo de fazer. Uma científica comum, a Cássio, ok, tá? Depois eu vou dar uma paradinha e vou dar uma ensinadinha para vocês como a gente modifica ali, tá, Lucas? Mas vamos esperar um pouquinho, daqui a pouco a gente chega lá, tá bom? Mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Querem escrever alguma coisa no chat ali? Bom, seguindo, qualquer coisa me interrompam aí, tá? Bom, nós temos ali 2 exemplos, deixa eu pegar aqui o assunto, 2 exemplos para que a gente veja como funciona o que eu falei até então. Então, nós temos assim, ó, são 2 exemplos bem simples, bem básicos, só para que a gente dê uma revisada nessa parte inicial, tá? Então, o exemplo 1, ele está na página 2, bem lá em cima, no arquivo, e diz assim, ó. Eu peguei esses exemplos aqui da internet, tá? A rua Teonório Quadros e a Avenida Teófilo Silva, ambas retilíneas. Significa que elas são retas, assim, tá? Não tem oscilações, não tem curvas nessa rua, tá? Ambas retilíneas. O posto de gasolina Estrela do Sul encontra-se na Avenida Teófilo Silva a 4.000 metros do citado cruzamento. Então, essas 2 ruas, elas irão se cruzar. E elas se cruzam num ângulo de 30 graus. Então, a primeira coisa, estão lembrados que na aula passada, vocês estavam com muita dúvida de como retirar o que é importante de um texto? E daí a gente bateu bastante nisso e depois vocês disseram, professora, vários comentários em relação a isso, foi muito bom, porque eu me perco quando tem um texto, eu não consigo retirar as informações necessárias do texto, e daí eu disse assim, bom, vamos sublinhar então as ideias principais do texto ou marcar com um marca-texto. Então a hora é agora, peguem o seu marca-texto ou peguem a sua caneta colorida ali para que a gente faça isso.
Como não ler um texto desses como se fosse uma manchete de jornal, um texto de jornal? Você não vai ler do início ao fim, você vai ler fragmentado este texto, certo? Então, olha só, a rua Teonório Quadros e a Avenida Teófilo Silva, ambas retilíneas. Até aqui só me diz que as ruas são retinhas. Cruzam-se conforme um ângulo de 90 graus. Bom, aí, de 30 graus, desculpe. Aí tem uma informação importante. 30 graus. Tu vai grifar isso e tu já vais fazer o desenho desta coisa. Tu vais fazer assim, e aqui tu vai dizer 30 graus. Não sei qual é a rua, qual é qual rua. Vamos deixar assim por enquanto, tá? Mas o 30 graus é uma coisa importante no enunciado. Continuando. O posto de gasolina Estrela do Sul encontra-se na Avenida Teófilo Silva, a 4.000 metros do citado cruzamento. Bom, então, para aí e veja o seguinte. Vou colocar que a Teófilo Silva é esta. Se essa aqui vai ser a Teófilo Silva, a outra é a Tenório Quadros. Poderia ser ao contrário? Poderia, não teria problema nenhum. Só que eu tenho que colocar quem é quem, porque agora eu vou ter que botar um posto de gasolina que está numa rua. E eu tenho que saber qual é a rua. Ele está na rua... Essa aqui, né? Na Teófilo Silva. E ele está a 4.000 metros do citado cruzamento. Aqui é o cruzamento. Então, esse posto, ele vai estar aqui, ó. Aqui vai estar o posto. E daqui até aqui eu tenho 4.000 metros. Tranquilo? Sabendo que o percurso do posto até a rua Tenório Quadros, então ele vai querer chegar desse posto até a outra rua. Forma um ângulo de 90 graus. Opa, isso é uma coisa relevante. Então, vou continuar aqui esse ângulo, ó. Essa rua eu estiquei. E aqui eu vou fazer um ângulo de 90 graus. Aqui está o posto com 90 graus, certo? Sabendo que o percurso forma um ângulo de 90 graus, o ponto de encontro do posto com a rua Teonófilo Silva, ele quer este ponto de encontro aqui, determine em quilômetros a distância deste posto até a outra. Então, ele quer saber o valor disso aqui, em km, em quilômetros. Alguém se perdeu na construção do desenho, porque sair de um texto e chegar num desenho é muito importante, porque quando o cliente de vocês for pedir alguma coisa, ele geralmente vai falar, certo? O que ele quer, que tu processe, que tu bole, que tu invente alguma ferramenta para que ele utilize. Então, essa fala do cliente é como se fosse teu texto, e daí tu vai tirar as coisas principais para a construção do desenho. É claro que quando tu estiveres com teu cliente, tu vai poder desenhar e perguntando para ele se é realmente isso que ele quer. Aqui tu não tem como perguntar para ninguém, né? Bom, uma coisa importante, ele quer em quilômetros e essa unidade foi dada em metros, então nós vamos ter que transformar isso para quilômetros. 4.000 metros é a mesma coisa que 4 quilômetros, certo? E daí eu vou pensar o que eu tenho. Como é que eu penso o que eu tenho para saber o que eu vou utilizar? Será que eu vou utilizar seno, cosseno ou tangente? O que eu tenho ali, ó? Eu sei que seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa e tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Até brinquei com vocês que a gente usa esse trio aqui que é soca à toa, né? Então, o que tu tens aqui em relação ao desenho para conseguir saber o que tu vais utilizar? O ângulo de referência teu é este. Se o teu ângulo de referência é este, esse lado X vai ser qual lado? Ó, o ângulo de 90 está aqui, essa rua é a hipotenusa. Por que ela é hipotenusa? Porque ela está oposta ao ângulo de 90 graus, oposto ao ângulo reto. Eu vi que alguém abriu o microfone. Alguém deseja falar alguma coisa? Não? Acho que fui eu que abri sem querer. Tá, não tem importância. Bom, aqui eu tenho o ângulo de referência.
Lado oposto ao ângulo de referência seria o cateto oposto. E esse aqui é o lado que forma o ângulo de referência, então esse aqui seria o cateto adjacente. Certo? Então, o que que eu tenho e o que que eu quero? Eu tenho o cateto adjacente e quero o cateto oposto. Então, eu tenho que escolher entre essas três fórmulas, uma fórmula que contenha o que eu tenho e o que eu quero. Ou é a fórmula que vai conter o cateto adjacente e o cateto oposto. Ó, aqui só contém o oposto, aqui só contém o adjacente, aqui contém o oposto e o adjacente. Então, eu vou utilizar qual fórmula? A fórmula da tangente. Então, aí eu já sei qual a fórmula a ser utilizada. Vou utilizar tangente de quantos graus? De 30 graus, que é o que está ali. Tangente de 30 graus é cateto oposto sobre cateto adjacente. A tangente de 30 graus, por essa tabela, eu sei que é raiz de 3 sobre 3. Então, raiz de 3 sobre 3 é igual ao cateto oposto, que mede quanto? X, é o que eu quero descobrir. Sobre o cateto adjacente, que era 4.000 metros, mas eu transformei ele para quilômetros. E ele ficou 4 quilômetros. Para descobrir o X, tem que isolar essa variável, correto? Então, essa variável ficando sozinha e isolada aqui, vai ficar 4 raiz de 3 sobre 3. Como o enunciado pede que eu descubra isso em quilômetro, eu vou ter que substituir. Eu posso substituir essa raiz de 3 de uma maneira grosseira por 1,7. Por que maneira grosseira? Porque eu estou usando só uma casa decimal, tá? Se você quiser utilizar todas as casas, só aperte ali raiz de 3 na sua calculadora e vai utilizar todas, tá? Eu vou utilizar apenas uma casa decimal. Então, isso aqui vai ficar x é igual a 4 vezes 1,7 divididos por 3. O que que eu vou ter aqui? 2,27 quilômetros. Tá pronto o meu primeiro exemplo. Tá? Isso aqui foi o quê? Triângulo retângulo. Então, estou aplicando trigonometria no triângulo retângulo, porque eu tenho um ângulo de 90 graus, conforme a nossa classificação inicial. Alguém tem alguma dúvida? Não tem o desenvolvimento aí, também não tem o desenho, tá? Tem apenas o enunciado. Vocês deveriam copiar o desenho e o desenvolvimento. O Alexandre conseguiu entrar na live, eu tentei colocar ele agora 2 vezes e não vi se consegui. Ah, entrou. Certo, pessoal? Tranquilo até aqui? Não sei se eu posso ir para o próximo exemplo. Sim, tudo entendido, eu acho. Ok. Por mim, eu falo por mim, né? Sim, sim, mas só você se manifestou. Vamos continuar, então. Eu não vou apagar este lado, porque pode ser que alguém ainda queira copiar. Eu vou apagar essas informações aqui que eu já tinha pedido para vocês copiarem, né? Eram informações já sabidas aí por vocês, tá? Eu faço aqui nesse cantinho o segundo, porque a nossa live me avisou ali que eu tenho agora menos de 10 minutos. Tá? Mas vamos continuar esse processo aí, devagarinho, até todo mundo entender. Tá? Quem não entender, fala. Exemplo 2. Continuamos na mesma página ali. Diz assim, ó. Um avião levanta voo para aí. Alguém entrando. Na live, tá? Um avião levanta voo sobre um ângulo constante de 20 graus. Bom, li até este ponto. O que é importante?
Importante fazer o desenho. Aqui é a pista. O avião está aqui. Ele vai decolar. Ângulo constante de 20 graus. É isso que é um ângulo constante de 20 graus. Tá? Aqui é a pista. Então, ele começa a voar aqui, ó. Tá? Ele levantou o pouso. Após percorrer 2 metros em linha reta, olha só, gente, 2 metros em linha reta. O avião não está mais na pista, ele não está taxiando. 2 metros não, 2.000 metros. Ele não está taxiando na pista, ele já decolou. Então, esses 2.000 metros não é na pista, é aqui, ó. Aqui que vai 2.000 metros, porque ele já está voando. Se fosse taxiando 2.000 metros na pista, seria os 2.000 metros aqui. Mas ele já decolou, então é aqui, tá? Após percorrer 2.000 metros, então sublinho os 2.000 metros em linha reta, qual será a altura atingida pelo avião? Altura, então ele está aqui, ó. Altura é uma coisa sempre perpendicular, é uma medida sempre perpendicular à base. O que significa ser perpendicular à base? Significa que quando eu faço esse pontilhado para baixo, ele tem que formar um ângulo de 90 graus, certo? Isso vai dar perpendicularidade. Quando tu mede a altura de alguma coisa, tu nunca mede ela inclinadamente. É sempre perpendicular, tá? Então, aqui está a altura. Aí, quer saber a altura? Bom, vou analisar o desenho que eu fiz. Para que eu consiga fazer a coisa certa, eu tenho que ter feito o desenho certo, ou seja, eu tenho que ter feito a interpretação do enunciado corretamente, concorda? Bom, o que eu tenho? Primeiro, aqui está o ângulo de 90 graus. Opa, aqui está o ângulo de 20 graus, aqui está o ângulo de 90 graus. Lado oposto a 90 graus é este, ou seja, o 2.000 metros é o quê? A minha hipotenusa. Aqui está o meu ângulo de referência. O H, que é o que eu estou procurando, ele está oposto ao meu ângulo de referência. Logo, isso aqui vai ser cateto oposto. Isso aqui sobrou para ser cateto adjacente. Bom, qual a fórmula que eu vou utilizar? Eu tenho que unir nesta fórmula o que eu quero e o que eu tenho. Eu quero cateto oposto e eu tenho hipotenusa. Daquelas 3 fórmulas listadas, qual que tem cateto oposto e hipotenusa? É seno, porque cosseno tem a hipotenusa, mas tem o cateto adjacente, não o oposto. E a tangente tem o cateto oposto e não tem a hipotenusa, tem o cateto adjacente. Então, o que eu quero? Seno. Por quê? Porque o seno de 20 graus, que é o ângulo que foi dado no exercício, é o que une o oposto com a hipotenusa. E daí, ali no enunciado, observe, não precisei nem pegar a minha calculadora. No enunciado diz que é para que eu utilize como seno de 20 graus 0,342. Sempre no enunciado, eles vão te dar as 3 possibilidades. Se ele te der uma, tu já sabe que tu vais usar, né? Então, ele sempre te dá as 3, tá? Então, tu vais usar isso. Quem é o cateto oposto? É a altura que tu procuras. E quem é a hipotenusa? Os 2.000 metros. Aqui pode ser em metros, né? Não veio na pergunta que era para calcular em quilômetros. Eu vou passar esses 2.000 metros para cá. E eu obtenho a minha altura. A minha altura vai ser 684 metros. Tá? Outro exercício, outro exemplo da aplicação de triângulos retângulos. Um exercício bem fácil, um exemplo bem tranquilo de fazer. Tranquilo até aqui? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Prof. Sim. Se ele pedisse para descobrir o comprimento da pista, seria outra fórmula daí? Bom, assim, ó, para saber se a pista viesse até aqui, tá? Eu não tenho segurança que a pista venha até aqui, mas se a pista viesse até aqui, sim. Aí o que tu terias? A pista seria o cateto o quê? Adjacente, certo? E tu terias o quê? A hipotenusa.
Se tu tens a hipotenusa e queres o cateto adjacente, tu vais usar o quê? O cosseno. Daí seria a outra forma. Tu estás correto. Terias que usar o cosseno, certo? Certo. Mais alguma dúvida ou tranquilo? Vou dar um tempo para vocês copiarem aqui. Essa live já está acabando. Daí a gente começa às 8 horas com o estudo dos triângulos quaisquer, que é o... Continua ali, né? Começa com a lei dos senos, lei dos cossenos e área. Deu, pessoalzinho? Tranquilo? Se vocês quiserem ir brincando, dá para fazer o exercício 6 ali da lista de exercícios. Na página... 2, 3, na página 4, exercício 6. Dá para fazer desta forma. Certo? Na próxima live a gente continua, então. Eu tenho menos de um minuto aí.